Então a gente vai conversar um pouquinho sobre hábitos saudáveis, tá? Então a minha primeira formação é de educadora física e eu entendi que através do movimento a gente melhora várias condições do corpo, né? E alguns de vocês fazem atividade física, né? Mais ou menos ou faz muito? Vocês fazem aqui, não é? Parabéns, isso faz toda a diferença. Mas eu comecei a perceber que tinham algumas pessoas que mesmo fazendo muita atividade física, com uma rotina, elas não conseguiam melhorar a qualidade do seu corpo. A massa muscular, diminuir gordura, ter mais energia. E aí eu fui entender como a gente poderia melhorar essa condição através de hábitos saudáveis. A manutenção e a melhoria dela, tá? Por que a alimentação importa na terceira idade? Ela previne de doenças e mantém um corpo saudável. Melhora a energia, disposição e a memória. Fortalece ossos, músculos e o sistema imunológico. Quando a gente fala sobre esses conjuntos, nós temos algumas dicas que já de forma prática, já hoje, eu posso colocar no meu dia a dia. Então, quando eu falo sobre prevenir doenças e manter um corpo saudável, já é esse pilar que vocês estão fazendo, que é de se movimentar, é fazer uma atividade física regular. Sempre, mas buscando uma evolução. Melhora a energia, a disposição e a memória. Existem alguns condimentos, vitaminas e minerais que fazem isso de forma natural. Então, quando eu falo que eu posso melhorar a minha energia, eu posso usar os alimentos termogênicos. Alguém sabe o que é um alimento termogênico? Aquele que dá um pouco de calor, que dá isso. Então tem a gengibre, canela, as pimentas. Então são alimentos e condimentos naturais que eu posso usar no meu dia a dia para aumentar o quê? A minha energia. Já viu quando a gente bota um pouco de pimenta, começa a suar? Não acontece não. Quem gosta do quente aqui? Come com pimenta. E quem não gosta de pimenta? Tem um pouquinho, né? Então funciona. A canela, o gengibre, a gente pode usar em preparações de chás ou até mesmo de temperos para que melhore também essa questão do retorno venoso, a nossa circulação. Ela ajuda bastante. Quando eu falo sobre fortalecer ossos, músculos, eu tenho sempre que lembrar sobre o cálcio, que ele está presente nos laticínios, então queijos, né? A gente vem com a parte das proteínas, elas são muito importantes. E eu tenho uma ação que eu posso fazer para melhorar a minha vitamina D. Alguém sabe como é que eu melhoro a minha vitamina D de forma natural? Você está muito boa, viu? Exatamente. Então, 15 minutinhos de exposição ao sol por dia fazem diferença para a gente manter a nossa vitamina D ou em manutenção ou para que a gente não tenha que fazer uma reposição, tá? E o horário é o seguinte, a gente nunca vai pegar sol no rosto, mas o ideal seria sempre expor essas partes do braço, coxas, que são as maiores, e são 15 minutos. O abdômen também pode. Então, assim, eu tenho que me expor durante 15 minutos. Quanto mais intenso for o sol, menos tempo eu consigo ficar, né? Então, 15 minutinhos num horário entre 11 e 1 hora, por exemplo, seria o suficiente. Agora, quando eu me exponho às 8 horas da manhã, eu não dou conta de ficar mais tempo? Então, o que está relacionado é a temperatura. Mas 15 minutinhos por dia é o ideal. Tá? A gente já consegue uma melhoria para essa parte do nosso sistema aí voltado para os ossos, músculos e o sistema imunológico. Você sabe que as nossas defesas todas são do nosso sistema imunológico? E nós podemos melhorar também com um condimento muito simples. Quem conhece a cúrcuma? É o nosso tempero dourado, não é? Então, o açafrão, ele tem essas propriedades voltadas para melhorar o sistema imunológico, deixar nossas defesas mais fortes. Pode ser usado para fazer o tempero, né? Porque fica o gosto muito bom no arroz, nas carnes. Ou eu também posso tomar pela manhã com um shot. Um limãozinho espremido, uma laranja, um pouco de cúrcuma, açafrão. Eu posso tomar ele também e melhoro a questão das minhas respostas imunológicas. E a vitamina C também está presente nesse shot. Então, eu melhoro as minhas vitaminas e minerais através dos alimentos.
Ajuda a acompanhar as netas e netos sem cansar. Quem tem netinho aqui? Bisneto já? E no dia que vocês estão com ele, é moleza? Às vezes é mais intenso do que uma atividade física aqui, não é? E o objetivo de uma alimentação mais equilibrada é justamente que a gente tenha condição de fazer as nossas atividades do dia a dia e aguentar o tranco de como é que é cuidar dos netinhos, né? Garante que você continue dançando nas festas de família. Eu acho que tem um pessoal aqui que gosta de dançar, não tem? E vai ter um baile, não vai ter um baile aí? Mas disseram que vai ter outro. Vocês estão preparados? Vocês já estão ensaiando? Exato. Então, o nosso objetivo é justamente esse. Que a gente se mantenha ativo, que a gente consiga ter um espaço como esse, que faz com que a gente tenha objetivos na semana, que a gente tenha planos e projetos. Então, o foco também, quando a gente está pensando no projeto, é que vocês saibam que tem muitas pessoas que esperam para que vocês venham todos os dias. Então, é um espaço aqui que vocês conseguem fazer com que a rotina de vocês também melhore. E quando a gente fala sobre essa parte do dançar, a gente está falando sobre manter o nosso ciclo de amigos e também poder aproveitar um pouco mais em relação às energias, né? Pilares da alimentação saudável. Então, frutas, vegetais variados, melhora a energia, a disposição e a memória. Quando eu falo sobre variedades, eu sempre vou buscar estar mais colorido. E como é que eu faço a minha composição do prato? Então, na metade do meu prato, eu vou sempre colocar saladas e vegetais cozidos. Então, essa é a maior parte. Na outra metade, eu vou dividir em duas partes. A de cima, eu vou usar os nossos grãos. Então, quando eu falo sobre feijão, legumes, cereais como arroz, lentilha. Então, essa parte dos carboidratos a gente vai usar nessa metade. E eu quero que vocês olhem para a palma da mão de vocês. O tamanho da palma da mão sem os dedos é o tamanho da proteína que você deve consumir. Então, tem gente que tem uma mão maior, tem uma possibilidade de comer uma porção de proteínas maior. A mão menorzinha quer dizer, agora lembrando que é sem os dedos, tá? É só a palma da mão. Só, isso. Essa é a porção que a gente vai utilizar. As fibras, né, que são cereais integrais, verduras e legumes, elas devem estar presentes nas nossas refeições com maior frequência. Então, eu sempre vou buscar experimentar ou formas de fazer de forma diferente para que eu consiga comer e não enjoar da comida, né? Comer todo dia a mesma coisa, às vezes é uma opção da gente trocar a forma do preparo e isso faz diferença para o nosso paladar. Hidratação adequada, água e líquidos saudáveis. Acontece uma situação, quando a gente está na terceira idade, que a gente tem a diminuição da percepção da sede. Então, quem tem aqui uma garrafinha? Todo mundo aqui está hidratado, né? Então, o ideal é que nós tomemos 200 ml de água a cada hora. Então, a garrafinha serve para isso. E vamos tomar um golinho aí, ajuda. Outra coisa que a gente tem que perceber é como está a frequência de ir ao banheiro. Quantas vezes eu vou fazer xixi. E se esse xixi está muito clarinho, se ele tem pouca quantidade. Se eu fui poucas vezes, quer dizer que eu tenho que beber mais água. A forma da gente perceber é pela nossa saliva, pela nossa boca. Se eu estou com a saliva fluida, se eu estou com a boca colando, isso quer dizer que eu tenho que beber mais água. E lembrando, quando a gente fala sobre beber líquidos, que líquido que eu estou dizendo aqui? Não é suco não, né? Não é Coca-Cola não, né? Essa daí também é boa, né? Mas a gente está falando sobre beber água, tá? É muito importante e como a gente tem essa percepção diminuída, o ideal é que a gente tenha essa frequência de hora em hora a gente tomar um gole de água, tá? Alimentação e prevenção de doenças. Mantenha a pressão arterial equilibrada. Quando a gente vai, com o decorrer da idade, algumas doenças ficam instaladas e a gente precisa conviver com elas. Muitas medicações fazem parte do nosso cotidiano, de hipertensão, de diabetes, de problemas circulatórios.
A gente precisa aprender que existem algumas ações da alimentação que podem reverter ou controlar as nossas doenças já previamente instaladas. Então, quando a gente fala como manter a pressão arterial equilibrada, nós devemos diminuir a quantidade de sal, mas não é deixar de temperar, a gente vai abusar dos temperos naturais. Então, as ervas, os temperos, como a gente falou, como cúrcuma, pimenta, fazer o nosso tempero mais natural. Então, o objetivo é que eu desembale menos e descasque mais. Quem tem aqui aquela receitinha de tempero de casa que você faz, que todo mundo pede um pouco, né? Tem um tempero, né? E quem é que usa aquele salzinho temperado, aquele caldo quinó ou sazon? Dê uma olhadinha o quanto de ingredientes tem nesse rótulo. Quanto for o maior número de ingredientes, menos saudável é esse alimento. Então, a gente buscar os temperos e usar as ervas com o objetivo de melhorar o sabor e não precisa salgar. Claro que o sal é importante, mas eu não preciso colocá-los em grande quantidade. Aqui, quem é o pessoal do coentro, que gosta de coentro? E quem é que não gosta? Tá vendo? Existem também esses sabores que, com uma mudança de um tempero, a gente consegue mudar o gosto total da comida, né? Reduz riscos cardiovasculares. Então, quando eu estou pensando em colesterol, eu estou pensando em diminuir as gorduras. Mas eu quero falar para vocês, existem gorduras que são muito benéficas para o nosso coração e para a nossa circulação. Então, as castanhas contém gorduras boas, os peixes, o abacate, até mesmo quando a gente fala sobre carnes, elas têm gorduras boas. Não estou falando no tocinho, né, gente? Mas eu estou falando que em boa quantidade, equilibrado, a gente pode comer sim gorduras, tá? Qual que é a proteína que nós devemos usar com maior frequência no nosso dia? Os peixes, as carnes brancas. Quem gosta de peixe aqui? Quem é que come pelo menos uma vez na semana peixe? Ótimo. O que acontece com o peixe? Ele tem baixa caloria. Então, quando eu estou precisando melhorar aquela circunferência abdominal, que é dar uma diminuída na barriga, quando eu estou precisando comer uma maior quantidade, o peixe, além de ter gorduras muito boas, como o ômega 3, ele tem baixa caloria. Então, eu posso usar. Alergia a peixe é igual a uma pessoa que tem, por exemplo, intolerância à lactose. Então, eu não posso consumir. O que eu vou usar? Eu vou usar os ovos, que também são muito boas, e a carne suína também é uma carne muito boa. A carne suína, além de muito saborosa, né? Peixe de ação. Não, mas ele não é peixe. Exato. E não é boa, né? Inclusive está sendo divulgado na alimentação do Brasil. Isso, existem peixes que a gente pode preferir, né? Mas até mesmo as sardinhas, até mesmo os peixes que hoje, né, a gente encontra enlatados, eles têm uma boa qualidade, tá? Aí eu vejo lá, bonito, nunca comprei. Onde eu vejo uma reportagem? A gente tem que acompanhar. De lata. Maravilhoso, é uma excelente opção e a gente pode usar mais vezes na nossa alimentação, tá? Fortalecer os ossos e músculos. A gente tem que buscar os alimentos que contenham cálcio. Então, os leites, os queijos, os derivados, nós podemos consumir. E sempre lembrar, eu tenho que colocar em cada refeição um pouco de proteína. E eu vou explicar para vocês como a gente faz esse ajuste aí nas nossas alimentações. Ajuda no controle do colesterol e da glicemia. O que a gente precisa lembrar é que quando eu estou num processo ou estou diabético ou por conta da minha alimentação, eu estou num processo que eu preciso diminuir o açúcar, eu tenho que lembrar que não é só o açúcar do café que ele vira açúcar no nosso sangue, né? Quando a gente faz a metabolização da comida, as farinhas, as massas, o macarrãozinho, né? O pão, a cerveja. Mas hoje tem até cerveja com baixa quantidade de carboidrato. Então, opção tem. O que a gente precisa? Ter conhecimento para fazer essas escolhas. E, o que faz diferença sempre será a quantidade.
tomar um drinquinho ou uma cervejinha de forma controlada não é o problema. O problema é a gente tomar um monte, né? Se for uma garrafa pequenininha, né? Depende do tamanho da pessoa, né? A gente tem que ver. Tu é boa de bebida, hein? Isso, é controlando, segurando o controle. Segura o controle e bebe. Se deixar, vai. Eita, mas tá acostumada, né? Vamos sempre trazer uma estratégia. Você vai tomar cerveja e vai tomar água junto. Aí você vai, aí dá conta. Isso. Então, quando a gente fala que vocês já viram um pessoal que está indo para academia, eles são bem fortes, né? Você já viu um pessoal aí que come 40 ovos por dia? Ave Maria, né? Não precisa ser assim, mas o ovo, ele é excelente e ele tem a questão do colesterol bom. Então a gema também tem essa propriedade. O que a gente tem que lembrar? Quando eu vou melhorar a quantidade, né, vou aumentar, eu sempre vou comer no máximo 2 gemas e o restante eu vou comer só a clara. Então, por exemplo, o seu filho faz um omelete de 5 ovos. O ideal seria que ele usasse 2 ovos inteiros e as 3 claras, tá? Mantenha a proteína. Aí você vai colocar 2 ovos e a gente tem que lembrar que a quantidade de proteína de um ovo ainda é pouca. Então a gente pode consumir 2 ovos sim, tá? Mas junto não. Então, pode. Também fica ótimo. E você vê, quanto mais proteína a gente coloca nas refeições, menos fome eu tenho. Hábitos saudáveis, né? Então, comer devagar e de forma consciente. A gente vai perdendo, às vezes com o tempo, a qualidade e a capacidade dos nossos dentes. E isso, claro, atrapalha de forma direta a alimentação. Então, o que eu preciso? Cortar em pedaços menores, ou o preparo da minha comida precisa ser um pouco mais macio. Mas se eu não tenho nenhum problema com a minha dentição, o ideal é mastigar devagar, prestando atenção no que eu estou fazendo. Você já viu aquele pessoal que quando a gente está sentado, vai se servir, você levanta para pegar um tempero, quando você volta a pessoa já terminou a comida toda? Não dá nem tempo, né? Então são pessoas que precisam mastigar com calma e lembrar que faz parte de aumentar a nossa digestão e diminuir a nossa fome, a mastigação. Evitar o excesso de sal, açúcares e gorduras saturadas. Então, a gente vai incluir aqui como um hábito, ou eu diminuo a quantidade de açúcar, ou eu posso fazer algumas trocas. Existem adoçantes hoje naturais, como estévia. A gente tem hoje alguns preparos diferentes também, usando até as próprias frutas que usam para adoçar. Quem aqui toma café sem açúcar? Eu estava tomando, mas eu não açúcar. Bem pouquinho. E você começou tirando de uma vez? Esse que é o importante, é que a gente comece de forma gradativa. Então, o meu primeiro café do dia, eu tomo adoçado. Já o meu segundo, eu não adoço. E você vai perceber que, ao mudar o nosso paladar do doce, a gente come menos doce. Então, quanto mais vezes eu como doce, eu tenho mais vontade. Então, também pode ser um hábito. Começar a diminuir a quantidade do açúcar, você vai perceber que você vai conseguir comer menos doce. Mas tem dia que eu, por exemplo, você vai ter um pouco doce. Só que às vezes aquele açúcar ou nada. Mas tem dia que eu sinto necessidade de açúcar. Mas qual que é a necessidade? Você se sente fraca? Eu sinto vontade, eu tenho isso também é muito legal, perceber quando eu estou com fome fisiológica, quando eu acordei de manhã, não comi nada, são 16 horas, eu estou sentindo fome. E às vezes eu começo a perceber que eu estou com vontade de comer, né? Hoje também, algo que faz parte de uma análise de um cardápio é que a gente perceba se existem situações onde o nosso descontrole emocional do dia a dia, um problema em casa, no trabalho, alguma questão de saúde, me deixa desequilibrado a ponto de eu soltar essa válvula de escape na comida. Então, vocês já viram que algumas pessoas têm compulsão? Começam a comer um quadradinho de chocolate, mais um, quando viu, comeu a barra toda.
Não é um problema a gente comer um docinho. O problema é a quantidade, quantas vezes eu como durante o meu dia. Refeições equilibradas e coloridas. Então, abusar das formas diferentes de fazer, os vegetais, sempre ter salada disponível, a maior quantidade. Se eu estou fazendo hoje uma busca para diminuir a minha comida, a gente começa pelas saladas. Mastigo, uso temperos, depois eu vou para a parte da comida. Quem gosta de comer tudo junto? Eu como tudo junto, mas eu como pouquinho. É. E quando a gente geralmente repete a salada? Não, né? Então, o importante sempre será a consciência. Se eu tô com fome ainda, eu coloco mais vegetais, mais saladas e depois eu venho pro arroz, pro feijão. Outra coisa que é importante, eu sempre vou escolher um leguminoso, né? Então, que seria um feijão, uma lentilha, um grão de bico. Posso colocar arroz, mas aí eu vou colocar macarrão? Vou colocar farofa? Vou colocar tudo junto? Ou um ou outro. Ou então a gente vai comer pouca quantidade de cada um. Não é um problema a gente comer tudo, mas tem que ser um pouquinho de cada coisa, tá? E manter atividade física regular. Que isso aqui o pessoal já falou pra mim que vocês estão nota 10, é verdade? Sim, né? Planejamento prático. Organize o cardápio semanal simples e nutritivo. Então, quando a gente fala sobre ter mais disponibilidade de peixes, então, quando eu vou sair, quando eu vou comprar, eu já trazer sempre um pensamento de como eu posso fazer o planejamento da minha alimentação. Se durante a semana eu tenho uma rotina melhor, é na semana que eu vou consumir os alimentos mais saudáveis. Para quê? Para o meu final de semana que eu tenho uma festa, eu de repente poder aproveitar. Para quando for convidada no domingo para comer aquela feijoada que a gente deve comer, eu durante a semana tive uma alimentação mais equilibrada. Então as escolhas são importantes. O que eu preciso fazer é sempre fazer um planejamento de o que eu vou comer e quantas vezes eu preciso no meu dia ter frutas e ter legumes. Você já viu também que algumas vezes a gente faz escolhas pelas frutas, né? Mas aí eu como uma frutinha no café da manhã, aí eu como uma fruta no meio da tarde, aí eu como uma fruta de noite. E aí, quanto disso não se transformou em açúcar? As frutas são muito saudáveis, mas elas são calóricas. Então eu posso escolher algumas frutas que eu vou poder consumir em maior quantidade, ou eu posso comer mais vezes. O limão é o que a gente vai poder utilizar, que tem menor caloria, tamarindo também, morango, uvas, kiwi. Posso, mas a goiaba, por exemplo, parece um pouco com a melancia, que ela tem uma quantidade de açúcar alta. Então, quando eu estou falando sobre calorias ou até mesmo sobre diabetes, essas frutas que são mais cítricas, eu posso consumir em maior quantidade. Então, eu sempre vou optar por uma fruta que se chama com baixo índice glicêmico. Quando eu como, eu não tenho aquele pico de glicose. Agora chegou uma época que é uma época boa, né, gente? Que é ficar debaixo de uma árvore ali, não é não? Chupando manga, não é? Delícia. Quem gosta aqui? Dá pra gente sentar ali? Exatamente, tá vendo? Dá pra gente sentar ali e comer 10 mangas numa tarde? São as escolhas, né? Então, óbvio que a gente pode aproveitar, mas eu não posso deixar o excesso fazer parte do meu dia a dia. As frutas também vêm com um aumento de açúcar, então elas precisam ser dosadas. Elas são saudáveis, porém, quando eu penso em baixar a caloria, que é o emagrecimento, e melhorar o índice que eu tenho de açúcar do meu dia, elas devem ser quantificadas, tá? E aí, uma coisa que é uma dica, tá, gente? Quando a gente fala 4 morangos, o ideal é que eu saiba quanto de peso tem esses 4 morangos. Porque como é que a gente escolhe o morango? Sempre maior, não é não? E não, isso não vale, eu tenho que começar a quantificar. Aqueles pequenininhos você não quer não, né? Vou pegar só os de baixo. Não, a gente escolhe sempre os maiores, né?
Incluir proteínas em todas as refeições. Aquela que a gente começou a falar sobre as escolhas das proteínas brancas. Então, mais peixe, mais frango, mais carne suína. Claro que a gente pode consumir carne vermelha, mas em menor quantidade. Ou eu vou optar por deixá-las para o final de semana, que é no dia que eu vou ter um churrasco, que é um dia que eu vou ter um acompanhamento com a família, né? um almoço diferenciado. Isso, e deixo para durante a semana a gente procurar mais as carnes brancas. Os ovos também são excelentes fontes de proteína e são mais práticos, né? Então, quando eu vou também pensar, eu posso utilizar os iogurtes e os laticínios também como fonte de proteína. Então, quando eu pergunto para vocês, qual que é melhor, a tapioca ou o cuscuz? Eu perguntei de gosto, não. Existem preferências, os dois são excelentes. O que eu tenho que lembrar é com o que eu estou comendo. Se eu estou comendo ou uma tapioca ou um cuscuz passando manteiga, você está vendo que eu não estou com nenhuma proteína? O ideal é ter um franguinho desfiado, ter uma mussarela, ter um creme cheese, né? Ou então um requeijão. Eu sempre vou colocar alguma proteína junto. E se eu estou querendo aumentar a minha saciedade, que é diminuir a minha fome, eu ainda posso colocar um pouco de salada ou alguns vegetais. Então, o objetivo não é parar de comer e nem comer pouco, é comer certo. Substituir os ultraprocessados por naturais. Então, como a gente já sabe, buscar a comida de verdade. Então, evitar os ultraprocessados. A gente sabe que no mercado é uma facilidade hoje a gente ter uma comida que dure mais tempo, que está temperada, mas buscar os alimentos naturais é o que a gente deve com frequência, tá? Tudo pode com moderação. Lembre-se, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, quando a gente está falando, não é um problema tomar uma cervejinha, não é um problema comer um doce. É quando eu começo a perceber que isso fica com uma frequência muito alta. Então, às vezes, eu estou começando a tomar uma cervejinha no dia do jogo, que é quarta-feira, mas aí depois tem outro, que é quinta, e aí eu só paro de novo na quarta-feira? Não pode, né? Tem que ter uma rotina. Então, comecei a perceber que eu tenho uma vontade muito grande de comer doce. Qual hora? Aí, isso é importante. Se eu como um docinho no meu meio da tarde, por exemplo, pós o almoço, é um momento que eu ainda tenho energia. Então, eu devo evitar consumir muito açúcar, por exemplo, na parte da noite. Então, se eu for escolher, eu vou comer um doce ou no turno da manhã ou nessa parte da tarde, evitando os doces da noite, tá? A gente não deve consumir. Por quê? Porque eu quero energia. O açúcar vira sempre energia, tá? Comece hoje. É melhor começar hoje do que nunca iniciar. Então, as dicas que eu estou passando, como pegar sol, beber água, escolher os vegetais sempre, né, como saladas e os legumes na maior parte do meu prato. Quando eu for repetir eles e não somente os carboidratos. Trocar os refinados, né, quando a gente fala por integrais e por comida de verdade, pelas comidas das feirinhas, né, pelos temperos. São ações que eu já posso começar hoje. Vou fazer uma escolha. Estou dando uma olhadinha na minha circunferência abdominal e estou vendo que estou podendo melhorar. Ao invés de comer 2 bananas, eu como uma. Então, é sempre fazer uma boa escolha, sempre pensar se eu posso optar por algo que me traga uma saciedade, que me traga saúde, é melhor do que, de repente, comer um biscoito. Quem aqui de tarde gosta daquele bolinho, né, que a gente vem aqui na hora da tarde? Não é um problema, até um horário que a gente tem para socializar, né? Com o vizinho, com os filhos, com os amigos. Eu só não posso consumir todos os dias. E existem bolos hoje que a gente faz de banana com ovos, com aveia, por exemplo, que tem uma qualidade nutricional e é saboroso. Exato, uso canela, né? Posso usar uva passa. Então, eu aproveito do que o nosso alimento exato, ameixa, tem, e prefiro utilizar isso com maior frequência. E a minha dica sempre será, como eu tenho uma rotina durante a semana, eu busco, durante essa rotina, fazer alimentações mais equilibradas, para que eu possa, no final de semana ou numa data esporádica, de repente, poder aproveitar.
Seu prato não precisa ser sem graça. O importante é que a gente use sempre e abuse das verduras, das cores, mas não é comer pouco. A gente precisa comer certo. E agora a gente acaba encontrando informações em todos os lugares, né? Na televisão, o pessoal fala de emagrecimento, de repente tem uma pessoa que dá uma dica. Eu vou passar para vocês que pequenas mudanças diárias geram grandes resultados. Com o acompanhamento profissional, é possível emagrecer com saúde e manter qualidade de vida. E a gente faz todos os anos um check-up, né? Então, eu estou acostumada a ir nesse médico. O nutricionista ou uma equipe multidisciplinar, ela vai te auxiliar o que você deve comer e quais as quantidades. Então, você não precisa fazer isso sozinha, tá? E eu vou passar um espaço aqui onde eu trago dicas, onde eu de repente, mostro algumas formas que a gente pode fazer já a partir de hoje para melhorar a questão da alimentação e do emagrecimento. Então, esses são os meus contatos. Quem quiser aí entrar no Instagram para ver, falo sobre formas de preparo, quais são os melhores ingredientes que a gente deve usar, se tem algumas dicas que eu posso fazer para perder peso. Porque, gente, grande diferença entre perder peso e emagrecer é que emagrecer é perder gordura. E quando eu perco peso, nem sempre eu estou perdendo gordura. Eu não preciso deixar de comer. Eu tenho que comer em quantidades certas e em horários certos. Até mesmo para que a gente tenha mais energia, tá? E esse momento agora que eu quero bater um papo com vocês, que vocês são sempre muito participativos. Quem tem alguma dúvida, gostaria de te trazer aqui uma experiência que fez, algum cuidado com a alimentação. Esse é o nosso momento para a gente bater um papo. Não, a maçã tem baixa caloria, mas o importante é entender o que você vai consumir junto. Então, se você está comendo ovos, que é com proteína, né? Limão, bota couve, né? Um suco verde. Ótimo. Aí você não está comendo só maçã, né? Quanto mais fibras eu tiver, melhor é, porque eu diminuo essa absorção do açúcar e ela tem baixa caloria. Então ela é uma excelente opção quando a gente está pensando em suco verdes ou até mesmo aumentar as fibras. As fibras são muito importantes para a gente conseguir ir ao banheiro e também ter mais saciedade, que é o quê? Não sentir tanta fome. Você estava falando que gosta de um docinho? De vez em quando? Eu gosto de fazer doce, mas eu não sou de mas tem dia que o meu organismo necessita de um doce. E você já percebeu se tem alguma coisa que aconteceu no seu dia? Às vezes, foi um tempo que eu fiquei sem comer o doce, uma semana mais. Principalmente se eu ponho o café sem açúcar e passo, às vezes uma semana sem açúcar. Tá vendo? Quanto menos a quantidade de açúcar consumida com frequência, menor é a vontade que eu tenho de comer doce. Então ela está falando aqui que foi diminuindo o açúcar do café e hoje ela percebe que menos vezes ela tem vontade de comer doce. Claro que a gente é filha de Deus, né? Vamos adoçar a vida. Arroz é 4 colheres de sopa todo dia. O arroz branco também. Arroz branco é excelente, não é um problema. Eu só não posso colocar ele com macarrão, com feijão, em grande quantidade. Não, com grande quantidade. Feijão, é 3 colheres de feijão preto todos os dias. Feijão preto. Quem é que gosta mais de feijão preto? Não? Feijão marronzinho? Tanto faz? É. Aqui ela gosta do feijão preto, né? Vamos lá, meu bem. Uma dieta de cadência obeso. Eu estava 69 quilos. Aí eu resolvi, eu mesmo, tirei arroz, macarrão, pão, tudo aquilo que eu Em excesso. Aí perdi 17 quilos. Uau, tá vendo, gente? Não é, ela tá falando que fez sozinha. Tem como hoje, com algumas dicas e alguns espaços, você ter uma orientação maior. Mas quando eu falo de retirar as farinhas brancas, fazer trocas por vegetais, você vai ver que de forma natural a gente continua comendo e acontece uma coisa milagrosa, que é emagrecer. Eu queria tirar isso aqui. 62 Quilos. Aí eu fui no YouTube, né, ver esse vídeo, mas eu não assim, eu fui. Aí ele falou, você, aí fiz a bioimpedância, aí eu tinha que encontrar uns 4 quilos. De massa muscular.
Porque engordar também, gente, né, que o pessoal hoje vê, existem pessoas, né, que você vê aquela moça bem magrinha, mas quando você vai ver, ela não tem tônus muscular. Ele se chama falso magro. Então é uma pessoa que está dentro do peso saudável, mas quando eu faço uma bioimpedância, que é aquele exame que eu vejo o que eu tenho de osso, o que eu tenho de músculo, eu percebo que a pessoa tem mais gordura do que músculo e não é saudável, tá? Então, mesmo quando a gente está com baixo peso, é importante fazer uma análise de como está essa composição corporal. Eu sou pesada. Com certeza. Eu preciso de um estímulo para poder aumentar a massa muscular. Mas quando eu tenho já uma parte, com alguns alimentos, com algumas suplementações que às vezes são importantes, serão necessárias, eu consigo manter. Porque a gente tem o quê? A gente tem a osteopenia, que eu vou perdendo um pouco dos ossos, e vou perdendo também a massa muscular de forma natural. Isso acontece para todo mundo, tá? É ruim, mas acontece para todos. Então, o que eu preciso? Alimentação e atividade física. Não tem como, a gente só aumenta a massa muscular dessa forma. Eu me acho pesada pela minha altura, mas eu estou com esse peso há muitos anos, 84 quilos. A gente tem como melhorar um pouco. Aqui, ó, aqui. Existem alguns formatos de corpo, né? Que a gente consegue visualizar e entender onde eu acumulo mais gordura. E olha, gente, não tem como. Quando a gente começa a perder peso, a gente não perde peso na parte que a gente quer. Infelizmente, não é. A gente perde das extremidades para o centro do corpo. Então, uma das últimas coisas que eu vou perder é o abdômen. É a gordura visceral. É onde a gente quer perder, né? Mas, o esquema é não desistir. É continuar para sempre, porque é saúde, né? Tem gente que faz da dieta só para comer carne para emagrecer, é verdade? Comer só carne? Só carne. Existe um plano alimentar que é a cetogênica. Então, elas são todas as folhas verdes escuras. Então, quanto mais verde escuro, você pode comer em maior quantidade. E todas as carnes, as proteínas. Ovos, pode também ter cogumelo, entra também peixe. Mas você só come tipo uma carnívora, né? Algumas doenças, como epilepsia, algumas pessoas que estão com esteatose muito alta, né? Que é a gordura no fígado, é uma estratégia muito boa para poder perder essa gordura. Então vai depender do seu momento, tá? Mas tem sim. Moderada, que a gente acha que a gordura no fígado está relacionada ao açúcar, né? A gente é relacionado à gordura, né? Mas o que gera o aumento da gordura no nosso fígado são os açúcares, né? Eu, por exemplo, falo, então meu filho está cuidado. Tadinho, né? Vou ter que olhar para ele para ver como ele tá. Depende, o que aumenta a gordura no fígado são os refinados, né? Então, farinha branca, os refinados, né? Farinha branca, biscoito, bolo, pão, que quando a gente come, metaboliza em açúcar, e o excesso do açúcar. Isso sim, quando ele metaboliza, ele gruda aqui, minha filha, através da gordura. E é a nossa gordura mais prejudicial. É o que traz essas doenças metabólicas, como doenças do coração, colesterol, né? Quando a gente fala sobre a diabetes, ela está relacionada diretamente com a alimentação. A carne tem que ser só grelhada ou pode ser cozida? Não, pode ser cozida. A questão é ter mais proteínas em todas as refeições. Então, tem uma estratégia onde você come sempre salada e vai comer muito ovo, muito bacon, muito peixe. Por quê? Porque o que vocês acham? Calma, né, gente? Existe uma forma de ter energia, que é através do carboidrato. Mas existe outra forma, que é através da gordura. O que eu não posso é ter alta gordura e alto carboidrato. Porque o que acontece? Gordura no fígado. Agora, quando eu tirei os carboidratos, que, por exemplo, foi uma cetogênica, um low carb, eu preciso colocar algumas gorduras, como a das castanhas, um abacate, o coco, os azeites crus. São sempre opções que eu tenho de boas gorduras que melhoram até o nosso colesterol e a nossa parte cardiovascular, tá? Não gosta de abacate? Abacate é muito bom, só que a gente tem que lembrar que é igual a manga. Ele é muito calórico.
ele tem calorias. Então, se eu tô comendo abacate, não é o problema é a quantidade, tá? Mas o abacatezinho, a manga pode, mas... Quem? Isso, porque a gente estava falando daquelas frutas que tem baixo índice glicêmico. Então, o abacate, o morango, o kiwi, o limão, o tamarindo, são sempre essas frutas, o coco. Pode, mas aí ele tem uma quantidade de açúcar. Então, as melhores frutas para o diabético são essas, as mais cítricas. Porque antigamente ninguém não tinha o diabetes, hoje atualmente todo mundo... Porque a gente não percebe, né? Mas olha quanto biscoito a gente tem na nossa casa para os nossos netos. Olha quanto bolo, de repente, eles vão comendo. Esses sucos que a gente consome, quais sucos realmente são de fruta de verdade? A grande maioria tem uma quantidade muito alta de açúcar. Então a gente começou a fazer uma troca da alimentação para os mais industrializados e com isso aumentou a quantidade. Então sendo natural está no caminho certo. É o que a gente estava falando aqui, né? Engordar é diferente. Você precisa comer mais proteínas para ganhar massa muscular. Porque engordar é ganhar gordura. Aí eu não quero, você quer ganhar peso, mas um peso de qualidade. Então tem que sempre colocar mais iogurte, ovos, peixes. Esses são os alimentos que você deveria consumir em maior quantidade. E sempre que você for repetir, você repetir essa proteína. A sua palma da mão, né, que é seu bife, ele pode ser um tamanho maior, tá? Seria essa ideia que a gente vai buscar. A carne vermelha não é um vilão, mas ela pode ser com quantidade, né? Então, assim, quando a gente pensa até mesmo sobre uma digestão mais leve, mais rápida, as carnes brancas, elas trazem essa maior facilidade. Então, a carne vermelha, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, né? Exato, né? Hoje, assim, a alimentação, quando a gente busca maravilhoso músculo e aquela texturinha que tem na carne não é gordura, ali é um colágeno. Quem gosta de um pezinho de galinha? Não é? Um mocotó. O negócio do mocotó é para entender o preparo dele, né? Porque às vezes a gente engrossa o caldo com batata. Então aí ele tem um pouco mais de caloria. Mas se for só um mocotózinho daquele temperado gostoso, ele é excelente. Além disso, dá uma sustância maior, né? Então são os caldos de osso ou então esses colágenos que a gente pode comer. Costela magra. Não é a carne mais magra, né? Mas tirando a gordura. Quem é que cozinha aqui e aí deixa esfriar e depois tira a gordura? São estratégias, são táticas de deixar a nossa comida com menos gordura e continua saborosa. Isso. Ou então a gente deixa, né, esfriar. Tem uma estratégia também de pegar um gelinho, né? Você passa por cima e o gelinho cola. Mas é mais fácil deixando ela esfriar. Então, é buscar novamente trazer a comida de verdade, né? Comida feita em casa, das feiras, desembalar menos, tirar esses biscoitos ou bolos que a gente tem aí no dia a dia. São trocas. Come, né? Eu sempre penso que o autocontrole é algo importante quando a gente está falando de alimentação. Entender o que é fome fisiológica, que é aquela fome que eu estou com fome, preciso comer, ou é aquela fome que eu estou com vontade. Quem é que abre aí a geladeira e de vez em quando começa a olhar e procura de novo e sai e fala, ai, não tem nada. Aí volta de novo, olha, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Quando isso acontecer, primeiro você vai tomar um copo de água. Por quê? Muitas vezes a gente não está interpretando que esse sinal que o nosso corpo dá é sede. Então eu estou pensando que eu estou com fome, mas na verdade eu estou com sede. Então toma um copo de água e aí depois, se passar, tá tudo bem, senão aí você olha a geladeira, tá? E lembrando, os líquidos que a gente vai buscar sempre, para eu diminuir a quantidade, por exemplo, das calorias, é que eu use a água ao invés do suco. Coca-Cola não está liberado não, viu? O refrigerante não é um problema, mas o refrigerante ele precisa ser dosado. E quando a gente está falando sobre a parte das calorias, que é para pensar no emagrecimento, as linhas diets, né, as linhas zero açúcar, são boas opções, tá? Então é fazer uma troca, isso. É mais doce que as outras.
Mas é porque quando a gente está falando é sobre a percepção do paladar. E aí você vai tomar uma quantidade menor. Entendeu? O importante é experimentar. Não gostei? Ok. Aí eu não consumo, né? Oi? É benéfico, não tem problema nenhum. É mesmo uma questão de percepção de paladar, tá? E quando eu tô querendo fazer uma troca, por exemplo, alguém que gosta muito de refrigerante e aí precisa parar de tomar, a água com gás acaba sendo uma boa opção. Desde um limão espreme, água com gás bem geladinha, com aquele shot de limão. Aí você toma, você vai conseguir diminuir a ingestão do refrigerante. E ela, como quase sempre tem só eletrólitos, né? São minerais na água, ela não causa nenhum malefício. Então, eu também posso consumir líquidos durante a refeição. Agora, lembrando, se eu estou pensando em diminuir as calorias, esse líquido tem que ser água. Ah, Verônica, mas eu gosto muito de tomar um suco ou alguma bebida durante a minha refeição. O que a gente vai buscar? Uma quantidade pequena, tá? Mas não tem problema, pode consumir. O bagaço, por exemplo, o que é importante? O suco de laranja, eu tirei toda a fibra que ele tem e deixei o suco. É delicioso, né? Mas se a gente fosse pensar de forma melhor para a nossa refeição, seria chupar a laranja, comendo também o bagaço, que ajuda também ao banheiro, diminui a fome e, comparada ao suco puro, ela tem uma absorção mais devagar desse açúcar no nosso sangue, tá? Aquela parte branca da laranja, eu como. Pode comer, isso, é o fruto. Não, muito boa. E quando eu chupo a laranja com o bagaço, é muito melhor do que se eu tivesse consumido um suco. É uma boa estratégia. Não pode, exato. 4, 6 laranjas sem o bagaço, né? Sem a fibra. É a mesma coisa a melancia, que também não é uma boa opção para quem é diabético, porque tem uma quantidade natural de açúcar muito alto e como é um líquido, né? A gente praticamente, né, só bebe, ela sobe a glicose muito rápido. Então, o que pode é o suco de limão ou suco de tamarindo, tá? Esse vocês podem consumir. Melhorou? Aí, ó. Principalmente antes do almoço. Tá vendo? Então são dicas, às vezes, da gente trocar, experimentar uma banana prata, às vezes uma banana maçã. E aí eu percebo qual que é a fruta que, de repente, cai melhor pro meu estômago. Tem gente que se comer uma melancia, não tem como, fica quase e passa mal. Então o que eu tenho que fazer? Evitar. Como é que você descobre? Só você tem que comer, né? Então a gente tem que perceber. Suco de caju também é bom, ele tem uma baixa caloria, tá? É uma opção legal também, para quem está buscando emagrecimento, diminuir as calorias. De uva também. O de uva de caixinha, a gente tem que lembrar que, por exemplo, existem alguns alimentos que são industrializados que vêm com uma quantidade muito alta de açúcar. Então, se eu for poder optar, vou optar por algum ou zero ou então natural, da própria fruta. Maracujá também é uma boa opção, tá? É uma boa opção. Mais barata. A gente tem que fazer o nosso jeitinho, né? Mamão é muito bom, principalmente quando a gente fala sobre melhorar a nossa ida ao banheiro. Então ele tem o mamão, a ameixa, eles ajudam ao trato intestinal. Melão também é bom. As frutas como um todo, gente, elas são excelentes. O que eu tenho que lembrar? Se eu estou comendo frutas em todas as minhas refeições, se isso está acontecendo, eu tenho que diminuir a quantidade. E se eu puder optar por frutas, que a gente está falando com menor índice glicêmico, que é que tem menos açúcar nela, eu vou ter um melhor benefício quando eu estou falando de emagrecer. Quando eu estou com uma pessoa que não tem problemas em relação ao peso, você vai poder abusar das frutas. Diabética. Mas tudo é quantidade, né? Então, assim, as frutas de baixo índice glicêmicos, ou as mais cítricas, elas são sempre as que você vai poder comer em maior quantidade. As azedinhas, né? São essas. É muito gostoso quando a gente gosta de comer tudo, mas o que é importante é a gente lembrar sobre a dose.
tá? O excesso é o que causa o mal, né? Banana, por exemplo, banana verde, banana cozida. Pode consumir. O frito, todo óleo que eu boto para fritar, ele perde a propriedade dele. Então, o ideal seria que a gente não usasse o óleo com essa finalidade. O que a gente pode usar, e no meu ponto de vista, ela veio para revolucionar a cozinha, é a air fry. Então ela já fruta, ela já faz o fritar com a própria gordura, da carne e tal, e aí eu não tenho que incluir. Você não gosta, não? É. Outra diferença, a banana verde cozida faz bem para o café da manhã. Faz bem, é uma opção, mas ela entra como um carboidrato. Então ela entra com a mesma ideia do pão, ela entra com o mesmo... Então, o carboidrato não é um problema, gente. Ele é maravilhoso, ele ajuda na energia, ele dá saciedade. Eu tenho que entender se o meu momento de saúde eu posso consumir altas quantidades ou não. E aí, o que eu sempre oriento, que a gente está falando, é o conhecimento traz diferença, tá? Então, eu saber o que é um carboidrato, o que é a banana, o que é o arroz, se eu posso ou não posso comer, se eu estou colocando proteínas em todas as refeições, que são aquelas, né? Ou os peixes, ou os ovos, ou o iogurte. Então eu tenho que conter na nossa refeição, tá? Então seria isso. Por exemplo, eu não sabia. Você está falando que você pegou um filé de gelado de temperado, sal, Perfeito. aí depois eu passei um pouquinho de fubá e botei para grelhar. Só que ele ali não queima a gordura do fubá. Isso. E não fica E não fica aquela crosta do espirrando, perfeito. Isso é uma dica aqui de cozinhas muito boas. Botar um pouquinho de fubá na hora de fritar, ele evita que a fritura espirre em você. Isso. Ela passou no próprio filé, né? Isso. O peixe, né? Eu já sugeriria algo parecidíssimo com o seu tempero, que você colocou, né? Que foi limão pepper, depois colocou um pouquinho de pimenta, né? E aí eu faria esse mesmo peixe na air fry, que eu não teria a adição do óleo, mesmo sendo em pequena quantidade. Quando a gente pensa em diminuir as gorduras, eu vou fazendo essas pequenas trocas. Uai, mas você não colocou numa vasilha uma fritura? Então, a gente tem que fazer opções, tá? O limão, esse shot que a gente toma de manhã, né, ele é excelente por conta da vitamina C. Eu posso colocar cúrcuma. Agora eu tenho que lembrar o seguinte: se eu tenho dor de estômago ou uma sensibilidade com gastrite, esse shot no horário da manhã, ele não vai me fazer tão bem. Então tá tudo bem. Hoje tem até em cápsula. Eu gosto daquela que a gente pega do vizinho, aquela raiz, aí bate no liquidificador, a cúrcuma, né? A raiz bate no liquidificador, fica tudo amarelo, né? Depois não solta nem... Exato. Mas gente, ela tem uma cor muito forte, né? Mas não é sempre que fica, não. Pode escovar logo em seguida. Com dente amarelo. Né? Mas é um excelente anti-inflamatório e antioxidante. Então tá na cozinha. Pode utilizar. Com certeza, de manhã. É ótimo. O xilitol? Hoje a gente tem uma gama muito alta de novos adoçantes, né? O adoçante, ele é um produto industrializado. Então, eu tenho que usar em pequenas quantidades. O xilitol, o que é o grande diferencial dele? Ele tem um gosto muito parecido com o açúcar. Então, quando você não conseguiu ainda trocar o açúcar, né, pelo adoçante, ele é uma opção. Ele tem um valor de investimento um pouquinho
pouquinho mais alto, mas a quantidade que você vai usar é pequena, dura durante muito tempo. Então, é uma boa opção, sim. É um pouquinho só, né? E ele adoça muito. O stevia, ele é o mais natural. Todos os outros adoçantes, eles são industrializados. Então, quando eu estou pensando em tirar os industrializados, eu estou também pensando em tirar o adoçante. Antioxidante que a gente tem, a cúrcuma. Isso. Aí, tanto nos preparos de comida, como eu posso utilizar uma quantidade todos os dias. Perfeito, é excelente e você já está consumindo aí pela manhã, então muito bom. Você já viu um pessoal, gente, que começou a trocar os óleos por banha de porco? Não é? Que é excelente. Então, as gorduras naturais das carnes, elas são ótimas. Claro que para o sabor e também para a gente fazer alguns preparos. Então, não é um problema a gente comer um tocinho ou, de repente, né, um bacon. A dose, a quantidade é que vai fazer a diferença. Sal natural, mas eu passo sal grosso. Isso. É um sal integral, né? Fica melhor. Tanto. É, o sal fino e um... Não, é porque a diferença é o seguinte, o sal refinado, ele foi para a indústria e passou por alguns processos químicos. Quando eu tenho um sal rosa ou um sal integral, ele tem menos industrializados. Então eu também tenho uma opção maior, tem mais minerais, tá? Então essa é a grande diferença. Mas sobre o poder de usar sal, ele é muito parecido. Não, pode usar o sal grosso. Ela estava comentando aqui que ela bate o sal grosso e deixa ele refinado. E aí é melhor do que esse sal que a gente compra, que é o sal ultra refinado, né? E o sal rosa hoje, né? Ele é muito bom, mas ele tem uma diferença, né? Que aí não precisa. Isso. Faz diferença, né? Como todas algumas estratégias que são feitas, né? Por exemplo, hoje o que a indústria faz? Ela coloca maior adição de açúcar e maior adição de farinhas brancas. Isso faz o quê? Deixa barato esse produto. E aí eu vendo mais, mas para nossa saúde não é bom, né? Então, são estratégias que hoje existem e o nosso foco agora é trocar por comida de verdade. Então, desembalar menos e descascar mais. Oi? Não, o pãozinho francês é excelente. Agora eu tenho que entender, se eu estou no meu momento de diminuir as calorias, eu não posso comer 2 e com miolo, né? E sempre botar nesse pão alguma proteína. Requeijão, ovos, um franguinho desfiado, um queijo. Então é sempre colocar esse carne moída. Tem, né? Uma carne que a gente faz no pão. Claro. Perfeito. Maravilhoso. Excelente. O kefir, ele é um probiótico natural. O que é um probiótico? O kefir, né? Eu posso fazer em água e posso fazer em leite. E posso fazer em leite vegetal também, né? Que são os leites de castanhas. E ele tem uma propriedade que ele ajuda a nossa microbiota natural. Entendeu? Quem tem prisão de ventre, quem tem dificuldade com o estômago. Então, é uma estratégia. Fora isso, ele traz esse benefício e é muito gostoso, né? É igual um iogurte. É um processo. Isso, maravilha. É muito bom. E depois que você aprende, né, a utilizar, ele faz parte e é muito melhor do que qualquer outro iogurte.
Você pode fazer com qualquer um desses, né? Hoje você usa leite. Isso, um leite de vaca. Algumas pessoas que têm intolerância, por exemplo, pode usar um leite vegetal e pode fazer ele também com água. O mais saboroso sempre é quando ele tem algum leite, né? Que aí ele vira um iogurte mesmo. Então, aquele Yakult, né, que vocês já viram, ele é bom, mas ele tem uma quantidade de açúcar muito alta, né? Então, quando a gente tem um probiótico natural, é muito melhor. Isso, essa é a opção que a gente tem que buscar mais, menos conservante. Toda vez que eu for pegar um alimento, eu vou olhar lá atrás no rótulo e ver quantos ingredientes tem. Quanto maior for o número de ingredientes, maior é a concentração de industrializados. Então, sempre buscar 3, 5 referências no rótulo é um bom produto. Comecei a olhar acidulante, aspartame, ou às vezes tem corantes e tal, uma grande quantidade. Esse alimento é um alimento que foi muito processado. Eu devo evitar. Não estou dizendo que a gente não pode consumir, estou falando que a gente tem que evitar.